aqui no Varanda com Flavinha, na terceira edição, e hoje eu estou trazendo a máxima do cognitivo. Leonardo Breda, acadêmico de medicina, e Buriti, o mais novo futuro médico. E aí nós vamos conversar um papo cabeça. Como vocês escolheram o curso, primeiramente? Dinheiro. E tu, Buriti? Eu escolhi porque foi a única coisa que eu me identificava. Né, gente? Mas tô brincando. Óbvio que não é só isso, né, tia? Isso, com certeza. A gente tem que pensar muito além. Também, é algo que a gente tem que pensar, afinal de contas, quando a gente tá no colégio, uma das coisas que é imposta a gente é como é que você vai se virar no futuro. Como que você vai conseguir ter uma fonte de renda para se sustentar sua família. Afinal de contas, a gente tem esse manual da vida, que é sair da escola, ir para a faculdade, se casar, ter filho, né? Então, o dinheiro faz parte disso e tá nesse processo de construção. Então, é importante. E no meu caso, não foi só isso, mas foi uma das coisas que pesou. Na hora que eu estava vendo o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou escolher, vi que a medicina tem um retorno financeiro muito bom, óbvio, para quem se esforça e para quem constrói uma carreira, né, enfim, estudando muito e trabalhando muito, porque não adianta só você se formar. Ainda mais hoje em dia, né, que está sendo um curso que cada vez a gente está tendo mais faculdades de medicina, mais médicos se formando, e o mercado de trabalho também vai afunilando os melhores profissionais. Então, Uau, é muita inteligência, viu? Tem todo um estudo, né? Mas não é só essa questão do dinheiro. No meu caso, eu via que eu gostava muito dessa área de biologia mesmo, então afunilou para essa parte da saúde, e aí eu acho que, como eu falei, dinheiro, esse gosto já da escola, e aí o que mais pesou, o propósito. Acho que do que eu vi, assim, era o que tinha um propósito mais bonito, que é salvar a vida. Então, e algo que eu penso em seguir também, que é essa parte mais de linha de frente, que está salvando ali não só a parte da clínica, né? Então, foi algo que pesou muito, assim, na minha decisão. O Léo já é acadêmico do 7º período, o Buriti está ingressando pelo processo do Enem, mas para chegar ao ponto, eu gostaria de saber como foi a trajetória de vocês até ingressar na faculdade, no caso do Léo, e ao Buriti a conseguir a aprovação. Então, eu concluí meu ensino médio em 2021. Aí, o meu colégio sempre deu uma preparação para essa questão de Enem, mas eu nunca fui muito ligado nisso, entendeu? Então, eu meio que não agarrei a oportunidade. Então, eu fui deixando, aí não passei direto no meu terceiro ano, tentei mais um ano de cursinho, mas mesmo assim eu não estava ligado, assim, não estava estudando o quanto precisava. E quando foi ano passado, eu disse, não, esse ano eu vou fazer o possível e o impossível para conseguir. Aí foi o ano que eu sentei, estudei direitinho, tudo assim, da maneira mais aprofundada que eu podia, que eu conseguia, que estava ao meu alcance. E foi quando eu obti o resultado e passei. Uau! E você, Léo, como foi sua trajetória? No meu caso, eu já estou no terceiro ano do curso, né? Então já estou aí na metade. E o meu terceiro ano da escola cursou com a pandemia. Então foi o boom ali da pandemia e tal. Foi um momento difícil de questão de encontrar motivação, encontrar foco. Então, acabei aquele ano meio que não tendo bons resultados no vestibular. Na verdade, teve Enem no final do ano, se eu não estou enganado. Janeiro. Teve, não foi? Janeiro. Em janeiro, verdade. O Enem que era para ser em 2020, acabou sendo em 2021, no começo. E logo após aquilo, no meio do ano, eu consegui minha aprovação. E foi isso. Maravilha. Buriti, sabemos que ao cessar o 2º grau, nós temos que iniciar a busca incessante pelas matérias. Como foi que você designou a separar o seu estudo? Qual foi a fórmula que você fez para se organizar, estudar e obter êxito? Então, eu acho que cada um tem que conhecer a sua base, entendeu? O estudo que eu tive ano passado, eu não comecei do zero. Eu já tinha uma base de estudo de primeiro ano de cursinho da escola. Então você tem que saber direcionar o que é que você vai estudar. Exemplo,
eu já tinha uma base boa na questão de química e biologia. Então, o que eu fiz? Eu organizei para estudar essas matérias de uma maneira mais rápida, dar mais uma revisada e focar mais naquilo que eu estava com mais lacuna ou que pesaria mais no Enem. Que no meu caso o que mais pesava era a nota de matemática, que são 45 questões da prova, 25% da prova é a prova de matemática, e física, que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Então, eu me organizei para estudar mais a fundo física no ano passado, para justamente ir preenchendo essas lacunas e chegar no final do ano tranquilo. Outra matéria foi Ciências Humanas, que é a parte que engloba geografia, história, filosofia e sociologia. Eu também já tenho construído uma base muito forte no meu primeiro ano de cursinho e no meu ensino médio. Então, o que foi que eu fiz? Eu deixei mais de lado e fui corrigindo o que eu estava errado. Porque o que eu vejo de muita gente é todo ano querer recomeçar do zero. E quando chega na sua dificuldade, faz a mesma coisa. Se não deu certo num ano, por que vai dar no outro? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ir corrigindo justamente essas lacunas e vendo o que é que seu vestibular ele vai cobrar mais de você. Se exemplo, as particulares, elas pedem mais do aluno química, biologia, redação. O Enem, ele pede mais redação e matemática, então você tem que ir em cima disso, mas você também não pode deixar o resto de lado, porque como medicina é um curso concorrido, não basta você só ser bom no que mais faz, você tem que ser bom em tudo para conseguir a aprovação, entendeu? Porque é um curso muito concorrido, tanto em faculdades públicas quanto particulares. Tá todo mundo, você vai fazer uma prova, tem um monte de gente concorrendo por poucas vagas, entendeu? Não é assim a coisa mais simples do mundo. Então você tem que direcionar o seu estudo para o que é de acordo com o vestibular que você quer e conseguir êxito nisso. Léo, como você já está na sua caminhada, muitos estudantes gostariam de saber e têm a curiosidade de saber se o namoro ajuda ou atrapalha. Então, eu acredito que seja algo muito pessoal. Eu acho que ele pode tanto ajudar como atrapalhar. No meu caso, foi até uma fonte de motivação, porque curiosamente, ela estuda comigo na mesma sala. Que legal. A gente passou junto, né? Então, acaba que foi algo que, um motivo o outro, e se esforça ali para ajudar. E o principal, entende o que o outro tá passando, porque tá vivendo a mesma coisa. Então, tipo, isso é um problema, porque às vezes as pessoas se relacionam e estão em momentos diferentes da vida. Então, às vezes, vou dar um exemplo, uma pessoa já tá na faculdade e começa a namorar com uma pessoa que tá no vestibular. Então, são momentos diferentes, querendo ou não, e isso acaba desencontrando. Eu acho que pode ser um fator que atrapalhe, entendeu? Principalmente se você criou ali expectativas com relação a algumas coisas, algum tipo de dependência emocional. Isso pode acabar gerando um fator negativo para aquela pessoa que está ali no vestibular e tal, porque você precisa de uma concentração muito grande nessa fase para você todo dia estar ali seguindo a rotina. Principalmente para passar na UFAL, como o caso do Buriti, você não pode ter muito deslize, não tem muita margem para erro, então você tem que todo dia estar ali. E como eu falei, voltando à pergunta, eu acho que vai muito da pessoa. No meu caso não, no meu caso foi muito positivo, me ajudou bastante inclusive, e vem ajudando, né? Porque como eu falei, a gente tá vivendo a mesma coisa. Então... Não vou falar o nome dela, tá, viu, gente? Pode falar? Pode. Como é o nome dela, Léo? Laura. Ei, Laura! Lindo, lindo depoimento. Agora vamos lá, Buriti. Buriti, meu amigo de Cavaleira. Os Cavaleiras, eu e Buri, ó. Cavaleira na ladeira. E como Buriti é muito festeiro, eu gostaria de saber, não só eu, acho que todo mundo tem essa curiosidade. Como é que você pondera a disciplina de sair e estudar, o social e o estudo? Então, isso é uma pergunta que eu recebi muito quando eu passei, porque, curiosamente, todo mundo me encontrava nas festas, essas coisas. E, assim, pra mim, era uma coisa que era o que conseguia, manter o meu psicológico bem. Claro, você não vai ter uma rotina que você vai sexta, sábado pra festa, ficar bebendo, acordar no outro dia de ressaca, também não dá. Mas, praticamente ano passado eu saía todo mês, quase todo final de semana. Eu sempre fazia, vou sair com o pessoal, vamos sair pra jantar, vamos até pra uma festa, chegava às 5 da manhã. Mas assim, eu acho que você tem que saber organizar a sua semana, entendeu? Porque o que é que eu fazia? De segunda a sexta, eu estudava sem parar.
Na sexta-noite, se eu tivesse algum compromisso para sair, e fosse um compromisso que eu disse, não, vale a pena sair, eu quero, vou encontrar o pessoal, eu ia sem problema nenhum. Eu vejo muita gente que fica, não pode sair no período vestibular, e fica com um psicológico horrível, porque fica trancado dentro de casa um ano inteiro sem sair, e isso prejudica muito na prova. Isso aconteceu justamente comigo em 2022, quando, mais para agosto, eu disse, não, agora eu tenho que estudar. E eu comecei a estudar sem parar e não saía de casa. E eu cheguei em cima da prova. Eu tava dormindo muito pouco, estudando muito, com horas de sono limitadíssimas. Cheguei na prova com o psicológico abalado e não passei. E justamente ano passado eu fiz, não, eu vou curtir minha vida. Vou pro Cavalheira. Vi gente justamente dizendo, não vou pro carnaval. O carnaval é no começo do ano, a prova é no final do ano. Eu disse, não via por quê. Eu fui pro carnaval, saía sexta, saía sábado, mas cumpria os meus compromissos. No domingo da tarde eu tinha um simulado. Se eu saísse no sábado à noite, eu tinha que acordar pelo menos no máximo 11 horas para me arrumar para ir pro simulado. E fazer meu simulado sábado à tarde, ou domingo à tarde todinho. Eu acho que tem que ter a disciplina de você saber o que é que você aguenta. Exemplo, se pra você cansa muito sair numa noite de sábado para fazer alguma coisa e vai lhe prejudicar no seu desempenho, não vá. Agora, se você vê que não vai lhe prejudicar em proporções maiores, eu acho que vale super a pena, entendeu? Porque, como eu disse, eu sempre saía e não foi problema pra mim ano passado. Agora a pergunta é pros dois. E a família? Onde é que fica a família? Assim, eu acho que a família é a base. É a base de tudo. Então, eu nem consigo, assim, realmente imaginar como deve ser passar por todo esse processo que é extremamente complicado sem o apoio da família. Então, no meu caso, foi muito importante ter esse apoio. E como eu falei, não sei nem como deve ser não ter esse apoio. Não sei como foi pra você isso aí. Pra mim eu sempre tive o apoio da minha família, nunca tive. Mas é justamente isso, tem muitas pessoas que não têm o apoio da família, que fica, e eu acho que isso dificulta muito, entendeu? Porque, querendo ou não, é um privilégio muito grande ter a família ali com você, lhe incentivando, dizendo que tá ali para o que precisar. Eu sempre tive, então, para mim também foi essencial, porque na rotina, tanto de vestibular, que é uma rotina muito corrida, quanto mais na faculdade, que você tem aula manhã e tarde, sem parar. Aí você chega em casa, tipo, você tem lá a sua mãe, fiz uma comida para você, isso ajuda no dia de uma pessoa, entendeu? Você não tá completamente sozinho. Então, tipo, esses pequenos detalhes que a família tá inclusa são essenciais pra gente conseguir, tanto antes de ir pra ingressar na faculdade, quanto durante a faculdade. E a pergunta que chegou aqui? Eu olhei os internautas, era muito insistência. Eles querem saber, o coleguinha concorrente atrapalha ou ajuda? No vestibular, né? Isso. Rapaz, acho que você quer responder essa? Acho que Assim, acho que você tá bem inserido nessas polêmicas que depende muito se você deixar levar. Ano passado eu escutei muitos comentários bem negativos, sabe? E você, eu tava fazendo o meu e eu sabia que as pessoas que estavam falando, muitas não faziam. Então, não me deixava rebaixar por um comentário que eu sabia que não tinha fundamento nenhum, entendeu? Então eu acho que você tem que ter seu psicológico muito bem, porque, querendo ou não, são muitos comentários que se você não tiver com um psicológico legal, você se abala, entendeu? Mas, realmente, tem muita gente, como é um processo, querendo ou não, é uma guerra, pra entrar quem tá mais preparado. Então, gente ruim tem em todo canto. No vestibular não vai ser diferente. Vai ter gente tentando derrubar, falando coisa totalmente... Tá vendo, coleguinha? Nexo. Então, assim, não adianta, porque pode falar o que falar. Se você fez a sua parte, todo mundo colhe o que planta, entendeu? Então você vai ter, o que é seu. Não tem que se preocupar com o que o povo fala, não. Faça o seu e é isso. Arrepiei, né? Arrepiei. Também pegando o ganchinho aqui da pergunta de outra coleguinha, ela perguntou o seguinte: para quem não tem condição financeira de custear uma isolada muito cara, porque se a gente for somar hoje em dia é exorbitante, é um meio de viver, quem tá parabéns aí, quem tá nas isoladas, né, os profissionais totalmente competentes, mas e quem não tem condições para pagar a isolada, o que é que vocês sugerem? Fica à vontade aí. Então, tem algumas plataformas na internet que são mais viáveis economicamente, são isoladas, só que são online.
de professores de todo o Brasil, é um preço bem mais barato do que se paga no Isolada, porque um Isolada hoje em dia é 200, 300 reais. Sim. E tem essas plataformas que, tipo, o valor mensal é, tipo, 30, 40. E Eu quero, pros meus, eu quero. Buri me ensina tudo. E tem professores muito qualificados também, entendeu? Eu, tipo, fazia aqui em Maceió, as Isoladas, e querendo ou não, se você botar numa balança, você termina pagando, tipo, um preço de salário mínimo, só se você for fazer todas, entendeu? Exatamente. É muito dinheiro. E a gente sabe que é uma realidade que nem todo mundo tem pra custear. E essas plataformas que a gente tem, elas estão um preço mais acessível e são professores muito bem qualificados. Além disso, também tem muitos professores que têm aulas gratuitas no YouTube, que são professores muito bons. Que a gente, tipo, eu pelo menos usava muito na época da escola, um dia antes de prova, pesquisava e tinha uns professores que a gente já conhecia e tem essas plataformas. Agora sim, o diferencial é que, querendo ou não, a plataforma, as Isoladas mesmo, a gente tá mais presente com o professor, então a gente tem um apoio maior, que algumas plataformas não conseguem garantir para o aluno, entendeu? Mas tem outras que até nisso elas conseguem cumprir. Aí é você pesquisar e ver qual é mais interessante. Mas tipo, eu sei que tem gente que consegue fazer todas as matérias por tipo preços assim, tipo, de um Isolado aqui em Maceió, 300 reais você consegue fazer tudo, entendeu? E a gente sabe que não é também um dinheiro que todo mundo tem. Sim, lógico. Exatamente. Principalmente hoje em dia, né? Exatamente, mas tipo, tem plataformas que são super baratas e que super compensam com professores muito bem qualificados. É só vocês pesquisarem. Temos uma paradinha porque acabamos de receber tudo que é de saudável possível que o Ponto do Açaí nos enviou, não é, meninos? Maravilha. Comemos muito! E agora vamos retomar nossa entrevista. Os estudantes querem saber qual o erro que vocês cometeram que não aconselharia eles a cometerem. Jogar videogame. No meu caso, eu, como eu falei, tive o terceiro ano na pandemia e foi algo que me distraiu muito, que me tirava muito o foco e até trazendo um comentário para pincelar o que o Burito estava falando antes, uma pergunta anterior com relação às saídas e tal, de como lazer, né? Eu acho que o que atrapalha muito a gente não é nem ter esses momentos de descontração, eu acho que isso ajuda a esvaziar a mente, como o Burito falou, mas o que eu percebo que atrapalha muito é as distrações que a gente tem no nosso momento de estudo, de se concentrar. Celular, videogame, esse tipo de coisa atrapalha muito. Óbvio que se você for tomar um porre e ficar de ressaca 3 dias seguidos, isso vai te lascar, né? Mas assim, no caso, algo saudável, algo que você vá para se divertir, para se distrair, eu acho muito possível. E um grande erro que eu cometi foi esse, de deixar essas distrações, é algo que eu tento melhorar até hoje em dia na faculdade, que também é corriqueiro, de estar no celular, então essas distrações no nosso cotidiano, no dia a dia, atrapalham demais. E eu acho que um grande erro que a maioria das pessoas comete, e eu cometi. Exato. E você, Burito? O meu é mais voltado à questão da prática dos estudos mesmo. Uma coisa que eu deixei muito de lado era não ficar revisando os assuntos. Porque, exemplo, a gente tem o ano todo de estudo. Um assunto que a gente vê em fevereiro e não revisa ao decorrer do ano, chega no mês da prova, a gente praticamente não lembra, porque ele não foi relembrado durante o ano para que a gente fixe melhor. Então, uma coisa que eu fiz muito durante o ano era todo dia eu ir revisando os assuntos. Eu tinha um aplicativo que ele me fazia relembrar os assuntos. Tipo, ele botava um tópico que eu tinha que responder. Aí se eu acertasse, ok. Se eu errasse, ele diminuía a frequência para eu ficar relembrando cada vez mais, entendeu? Porque você chega no final do ano já tendo estudado tudo e já tendo revisado tudo. Porque a gente sabe que o vestibular é muito assunto, muito conteúdo, muita matéria. Ninguém consegue lembrar de tudo na hora da prova, isso é impossível. Mas quanto mais você treina, mais você lembra, entendeu? Então eu acho que a revisão é essencial. Esse aplicativo é semelhante a um coach? Não, ele é um aplicativo de perguntas e respostas. Você bota, cria sua pergunta lá e bota sua resposta. Aí todo dia ele bota, você tem que responder essas daqui. Aí você começa a responder. O nome é Anki. Uns cardzinhos de estudo, né? É uns flashcards que você vai, aí ele bota pergunta e resposta. Aí eu fazia isso todo dia que eu acordava. Ano passado isso me salvou muito. Porque, exemplo, biologia. Tem muito detalhezinho, entendeu? Nome de enzima, isso também serve muito na faculdade. Eu vejo muita gente estudando anatomia com isso. Tipo, tapa os nomes e tem que dizer, o nome da estrutura é tal. Aí você vai revisando isso e é uma maneira ativa de você estudar. Porque você não tá lá numa aula e o professor falando,
você força a sua mente a ir relembrando. Isso é muito legal. Impressionante que você falou de biologia, coisas minuciosas, muito assunto. Eu, quando fazia briófita, é primeiro ano, que fala briófita. Briófita é botânica, porque depende do negócio. A gente estuda pelo Exato, vestibular. e eu até hoje me lembro, viu? A briófita é pequena, sem sistema vascular, quanto a meiose tem. Então, é bem interessante, porque vão mudando os métodos, Sim. mas tudo que é inserido na nossa mente fica, porque... Exato, porque eu, hoje em dia, lembro de muita coisa do vestibular justamente por causa disso. São coisas que eu vou levar pra minha vida, que eu vou lembrar por tanto ter negócio, mas eu não vou ter, não vou estar aplicando justamente essa parte de botânica. Eu estudei, a gente tem que estudar caule de planta, coisa de planta, tudo de planta, histologia, fisiologia, tudo. E coisas que a gente não usa. E vai servir pra quê? E vai servir pra, assim, Pra nada. Exemplo, não tô dizendo que não deve estudar, mas cai no vestibular, Sim, exemplo, o que é uma batata? É uma raiz subterrânea. Eu não preciso saber disso, entendeu? Mas você tem que saber pro vestibular, porque querendo ou não, esse é um método que ele bota dentro da faculdade. Exatamente. Mesmo você não gostando, é o caminho que você tem que percorrer pra chegar onde você quer. Exato. Então você tem que fazer isso com a maior excelência possível para conseguir chegar onde você quer, né? A entrevista está chegando ao final, barriga cheia, mão lavada, pé na estrada. Mas antes de finalizar, eu gostaria que tanto o Léo quanto o Buriti deixassem um recadinho para todos os estudantes que estão almejando ingressar também no vestibular. Tem um grande colega meu, companheiro, que me disse uma vez um provérbio, e eu acho que ele faz muito sentido, que é: você é a sombra das 3 pessoas com quem você mais anda. Então, acho que é isso. Para você que está tentando vestibular, hábito. Foque nisso. Foque em ter hábitos consistentes e mire na pessoa que você quer ser e qual hábito essa pessoa teria. Então, siga isso todo dia, 1% ali, e você vai alcançar seu objetivo. Eu sigo essa mesma linha do Léo. Eu acho que o vestibular é um processo que acho que praticamente todo mundo passa, né? E, querendo ou não, não é a coisa mais simples do mundo. Você termina criando uma responsabilidade que você não tinha antes. Exatamente. Então, eu acho que você tem que realmente focar muito, como o Léo disse, ter muita persistência nos estudos, não desistir. Muita gente desiste porque levou 1 não, 2, 3, 4. Na minha turma mesmo, eu sei que entrou um pai que tem 41 anos e vai fazer faculdade lá com a gente, porque disse: não, vou estudar e, bem, já tem seu trabalho, tem que conciliar trabalho com estudo. É a realidade de muita gente, entendeu? Exato. E a gente, desiste às vezes por muito pouco, entendeu? Eu acho que se você realmente quer aquilo, veja quanto vale a pena você lutar por aquilo, entendeu? Porque às vezes a gente acha: demorou muito, não foi no meu tempo. Não é no nosso tempo, é o tempo que tem de ser. Eu tive essa certeza no passado, comigo estudando mesmo, porque eu ficava: porque eu não passei no ano anterior, não sei o quê. E quando eu passei, que eu vi meu nome na lista, eu vi: não, era pra ter sido dessa forma que foi, não teria forma melhor, entendeu? Então eu acho que é esperar e fazer o seu e deixar com que todo mundo fale qualquer coisa. Deixe falar, mas faça o seu. E se você sabe que você tá fazendo o seu, você tá no caminho certo. É isso aí. Palmas para ambos. Até o 4º episódio. Bye!